Olá, amigos desta programação, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Alemanha. Hoje, quarta-feira, é dia da salvação da alma, é dia da paz interior, é dia de investimento no que nós, seres humanos, temos de mais importante e de valor, que é a nossa alma. Quantas são as pessoas que na nossa sociedade têm atribuído seu valor àquilo que possuem, aquilo que conquistaram com a força do seu braço, aquilo que o dinheiro lhes proporcionou comprar. Mas a verdade é que tudo isso não define quem você é. A verdade é que dentro de você, você carrega uma alma. Você é uma alma que precisa de salvação. Uma alma que deseja ansiosamente por paz e já tentou buscar em tantos lugares, já bateu em tantas portas, buscou das mais diversas formas tentar suprir essa necessidade, mas sem efeito. Sabe por quê? Porque o único que pode dar paz para a alma, que pode alegrar e salvar a alma, que todo ser humano carrega dentro dele, esse é o próprio Deus. O próprio Senhor Jesus é o único capaz de fazer essa maravilha. Se você está cansado de sofrer, de viver depressivo, angustiado, sem forças, desanimado, desesperado, você pode mudar esta situação. Se você decidir buscar aquele que tem o poder de mudar tudo na sua história, da sua vida, ok? Nós vamos agora a um breve intervalo. Você que quer desabafar, que quer uma oração, você pode fazê-lo através do número que aparece no rodapé do seu televisor, 0176 847 87155. Via sombras, ouvia vozes, via vultos. Eu comia, vomitava, tinha febres altas, era muito nervosa mesmo. E eu era uma pessoa que sofria. E eu via vultos, ouvia vozes, era uma pessoa nervosa, ninguém podia falar para mim, que eu irritava-me com qualquer coisa, mas isto já se passou já desde novita. Eu ouvia pessoas a chamar por mim e eu ia ver e não era nada. Estava a dormir, mas via sombras, via assim a correr e acordava assim sobressaltada. Dizia ao meu pai o que é que acontecia e o meu pai disse: foi o gato que ficou cá dentro. E houve uma ocasião que quem fechou a porta foi eu e o gato ficou lá fora e aconteceu na mesma. Eu tinha de problemas de saúde, tinha infecções, fazia várias vezes infecções urinárias, tinha colite úmida e pronto, essas coisas assim, esses problemas assim. Casei, as coisas parece que ainda pioraram, porque eu comia, vomitava, tinha febres altas, ia para o hospital, dava-me uma injeção, vinha para casa, andava naquilo assim. Estava sempre à espera que o meu marido chegasse para implicar com ele, com a minha filha. Se ela fizesse alguma coisa na escola, eu já me irritava com ela. E pronto, o problema era eu. Quando eu ia ao médico, eu era para saber o que é que se passava comigo e eles mandavam-me fazer exames, depois davam-me uma medicação para eu tomar, aquilo melhorava assim um pouco, depois voltava outra vez e eu andava sempre naquilo. Quando não era comigo, era com a minha filha. O meu marido, quando chegava à noite, ou era eu que estava doente, com febres, ou era a minha filha. Depois do meu irmão falecer, eu andei 6 anos assim. Eu já não estava bem. Depois dele falecer, durante 6 anos, ainda fiquei pior.
mais nervosa. Eu chorava por tudo e por nada, eu chorava, qualquer coisinha, eu chorava, era muito nervosa mesmo. A família sabia que eu tinha esses problemas, não é? Que andava sempre assim doente e nervosa. Diziam-me, olha, está ali uma mulher que vais lá e dizes o que é que se passa, que tu ficas curada. Mentira. Passado 15 dias voltava às coisas piores, iguais ou ainda piores. Eu ouvi falar na Igreja Universal, que foi o meu marido que disse, que ouviu na rádio, e que era em Sedufeita, que ficava em frente à polícia. Eu depois fui lá, estavam as pessoas com fotos e roupas, acabou a reunião e depois eu vim embora. Algo ficou dentro de mim que eu voltei. Eu estava com um problema do trabalho onde eu trabalhava e fui lá para resolver, porque eu tinha que receber um dinheiro e a patroa não me queria dar. Eu disse, olha, eu vou àquela igreja e vou lá falar com o pastor a ver se ele me orienta o que é que eu tenho que fazer. E ele orientou-me, que eu tivesse calma e que ia tudo dar certo, que fosse ao tribunal, e eu estava cheia de medo, que eu nunca tinha entrado no tribunal, e ele disse, tenha calma, vá, faça tudo o que tem a fazer e tudo vai dar certo. E eu fui a tribunal e a patroa pagou-me tudo que tinha que me pagar. Depois eu comecei a ficar mais calma. Eu estava numa leveza, numa coisa assim mesmo que não tem explicação. Eu senti-me mesmo bem, eu olhar para o céu, que eu cheguei a casa, contei ao meu marido e disse ele, oi, parece que vieste de uma festa. E até ele sentiu que eu estava diferente. Eu sentia também, nessa coisa que eu tinha mal espiritual, nesses meus problemas que eu tinha, eu sentia-me inchada. E numa sexta-feira, na corrente da libertação, eu sentia algo dentro de mim que se desfez. E foi aí que, a partir daí, eu senti-me curada. O problema que eu tinha nos intestinos, na infecções urinárias, ferida no útero, e isso eu fiquei curada. Nunca mais eu tive nada. Além de eu ficar curada, já estou curada, agora com o Espírito Santo, eu ainda vou ficar, vai-me completar mais, vou ficar melhor. Só que eu buscava e eu não recebia o Espírito Santo. Numa reunião, o pastor falou, se a senhora tem mágoa de alguém, a senhora vai ter com essa pessoa e peça-lhe perdão. E eu tinha uma pessoa de família que eu tinha mágoa dela. Eu sei que o Senhor tudo pode. Então vai ser o Senhor que me vai conduzir a essa pessoa. Falei com ela, estive a falar com ela, despedi-me dela, ficou tudo bem, que eu senti-me com uma paz. A partir do momento que eu fui pedir perdão, tudo mudou. Depois de eu receber o Espírito Santo, ficou tudo tranquilo, tudo bem, eu sentia outra pessoa, já não era mais nervosa. Hoje não sou doente, não tenho problemas nenhum de saúde, não tomo medicação nenhuma, tenho paz com o meu marido, está tudo bem. Hoje o meu marido está na igreja, a minha filha, a vida económica está, o meu marido está reformado, eu estou reformada. E graças a Deus levamos uma vida abençoada. O Espírito Santo é tudo para mim. Sem ele eu não sou nada. Deus deseja o melhor para aqueles que o buscam. E porque Deus quer
que o ser humano tenha o melhor, uma vida melhor, tenha paz, seja feliz, seja alegre, de verdade, sabe? Aquele momento em que a vida passa a fazer sentido. Porque talvez agora a sua situação é o oposto. Você não é uma pessoa feliz, você é uma pessoa triste. Você tem sido uma pessoa depressiva, angustiada. Você tem carregado dentro de si um vazio. Você tem carregado dentro de si uma dor que remédio, droga, relacionamentos, conquistas, nada neste mundo tem conseguido aplacar. Porque o único que o pode é Deus. Por isso está escrito aqui no livro de Jeremias, capítulo 24 e versículo 7, o seguinte: E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então veja que Deus, quando uma pessoa é sincera e ela se aproxima dele com sinceridade, de verdade querer mudar a sua história, querer ser salvo, querer ser feliz, querer mudar de vida, querer ser alegre, então Deus prepara tudo novo dentro da pessoa. Deus, Ele opera dentro dela de modo que Ele arranca aquele coração de pedra, aquele coração insensível, e Ele dá um novo coração, um coração que lhe agrada, um coração segundo o coração do Pai, o coração de Deus. E assim então a pessoa possa conhecer a Deus de verdade. Porque uma vez você, meu amigo, conhecendo a Deus, você conhecerá a paz, você conhecerá a verdadeira alegria, você conhecerá o verdadeiro sentido da vida. Você vai entender por que você veio a este mundo. E não foi para você sofrer como está sofrendo agora, e sim para você ser feliz, para você aproveitar a vida que Deus lhe deu com a sua família, junto das pessoas que você ama. Mas nada disso é possível, de verdade, se Deus não for o principal da sua história, da sua vida. Nós vamos agora acompanhar casos reais, testemunhos de pessoas que vão mostrar na prática estas palavras cumpridas na sua vida. Perdemos a primeira casa. Então nós ali vimos muita coisa. Ficámos os 4 num só quarto. E depois também acabámos por perder essa casa também. Ou seja, nunca tivemos assim uma estabilidade financeira. Nunca fui aquela criança de ter grandes coisas. Porque nunca tive assim muitos amigos. Aquilo deve ter sido o momento em que eu ficava mais triste por as outras pessoas terem e eu não ter. Na escola não tirava boas notas, era uma aluna que discutia com os colegas. A minha mãe trabalhava muito, né? Que eu não tenho muitas memórias com a minha mãe. E o meu pai, quando ele foi para Angola, também não tenho assim grandes memórias. E acho que uma falta dos pais também foi um dos motivos para tentar chamar a atenção na escola. Refugiava-me na pornografia também, já aconteceu. Refugiava-me sozinha, pronto. Eu tive mesmo praticamente que crescer eu e os meus pensamentos e só. Porque nunca tive assim muitos amigos. Queria ter algo para preencher, uns amigos, algo que pelo menos eu sentisse amor, praticamente, né? Perdemos a primeira casa e fomos para a casa das pessoas também viver e depois viemos para outra casa, então nós ali vimos muita coisa. Fomos para a casa de outra pessoa, ficámos os 4 num só quarto e depois também acabámos por perder essa casa também. Ou seja, nunca tivemos assim uma estabilidade financeira, nunca fui aquela criança de ter grandes coisas e via também as outras crianças a ter, então não, se calhar aquilo deve ter sido o momento em que eu ficava mais triste por ter, por as outras pessoas terem e eu não ter. A minha mãe é que vem mesmo à igreja
desde 2009, por aí. E daí em diante não saímos mais, continuámos, começámos na Amadora, mas no meio dessas situações todas sempre senti a minha mãe uma pessoa muito guerreira e queria ter aquilo que a minha mãe tinha, né? Que era o Espírito Santo, então eu fui correr atrás. E hoje sim a minha mãe é um dos motivos, né, disso, porque ela também, a luta que ela passou também era a minha, né, praticamente, e do meu irmão também, porque perdemos a casa, então estávamos todos juntos, né? Então ali foi se juntando mais eu e Deus, apesar de estarmos lá os nossos 4, mas sentia que só eu e Deus estávamos lá e que as coisas iam se resolver e que ia dar tudo certo. Ao ler a Bíblia, a orar, a começar a contar só com Deus, a contar só as minhas coisas a Deus, aí sim fui progredindo mais e fui mudando conforme o tempo. Na escola depois nessa altura, como já estava a fazer o 12º ano, fui tentando ser uma aluna menos preguiçosa também, estudar mais, deixar as outras pessoas de lado, mas a minha maior mudança mesmo assim que é interior, e sinto que está a florescer mais essa vontade de dar para Deus, de crescer mais na EBI. Deus é o meu melhor amigo, um companheiro, sempre está do meu lado. Pode não estar físico, mas ele está sempre aqui, eu sei. E é mesmo um companheiro mesmo. Que eu acho que o tal fundo do poço que as pessoas falam não é assim tão fundo. Porque Deus, Ele estica a mão, Ele estende a mão sempre. Apesar de todas as situações, pode estar a passar por algum problema, Deus vai sempre estender a mão. É só confiar e não se preocupar com mais nada. É só preocupar com... Não, para não se preocupar, é só ficar ela e Deus. Só focar na comunhão com o Espírito Santo. Hoje eu sinto-me feliz na companhia de Deus. Assim como estas pessoas conseguiram vencer e mudou a situação delas, você também pode mudar a sua. Não importa o seu passado, quem você é, não importa qual tamanho da dor que você tem carregado até aqui dentro de você. Deus é maior para poder curar, sarar o seu interior e lhe dar verdadeira paz. Se você deseja isso, então participe conosco hoje, quarta-feira, nesta reunião da salvação, seja pelas 10 da manhã, 3 horas da tarde e especialmente na noite da salvação, às 19 horas, em um templo da Igreja Universal mais próximo da sua casa. Você pode participar conosco. Aqui em Colônia, nós estamos na Brüsseler número 100, 50672, junto à estação de metro de Friesenplatz, ou na nossa sede nacional em Berlim, na Schultzstraße 119, 13347, Berlim-Wedding. Ok? Nós ficamos por aqui com o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.